A partir de agora, Conversa de Vida, direto de Portugal. Entrevistas, a palavra de Deus, músicas. Fique por dentro dos acontecimentos da Europa. Apresentação, Pastor Henrique Pereira. Amados, o propósito de estarmos aqui é podermos transmitir a palavra de Deus, dando a cada um aqui um seu tempo para expor, fazer uma exposição da revelação que cada um recebe através do Espírito de Deus para levar a palavra do Senhor. O pastor Henrique nos propôs aqui um tema muito interessante para os nossos dias, que é muito necessário, não só dos nossos dias, mas como foi da necessidade de todo o tempo, desde a queda do homem lá no Éden, no princípio. E o apóstolo Pedro nos traz o tema exortando a santidade, ou seja, fazendo exortações acerca da santidade, de que modo devemos viver como cristãos e qual a mensagem que devemos transmitir àqueles que precisam de compreensão e para que possam ter uma vida de entendimento. No versículo 13, do capítulo 1 de 1 Pedro, o texto diz: portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A parte que me chama muita atenção e que me atrai é exatamente nas questões do entendimento. Quando temos entendimento, temos clareza, e com clareza compreendemos e enxergamos as coisas, os caminhos, e os nossos passos passam a ser passos direitos, firmes, e penso que essa é uma preocupação que todo cristão tem que ter. É de ter uma vida de compreensão e de entendimento da palavra de Deus, para que possam pautar-se nela e referenciar-se, ou seja, ter uma referência que não existe outra que seja realmente garantida, de verdades, a não ser a palavra de Deus. Então, que você possa ser abençoado, que possa meditar nesse texto, e os dias, os desafios desse tempo é exatamente termos entendimento acerca das coisas de Deus, da palavra de Deus, compreensão de que modo devemos viver perante esta sociedade tão corrompida, este tempo tão difícil de esfriamento, de falta de fé, de impiedade e de tantos outros problemas que vão ser falados daqui para frente nos nossos encontros. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Medite nesse texto, que vai ser aqui também exposto, da opinião e da compreensão ou da revelação do Espírito de Deus por cada um dos nossos colegas. Deus abençoe a sua vida, fique com a gente, tá? E Deus tem coisas maravilhosas para nos apresentar e nos dar nesses dias, nesse tempo, e eu tenho certeza que Ele está cuidando de cada um de nós. Deus abençoe, pastor. Bem, pastor Jair, nosso querido amigo Jair, fala para a gente aí alguma coisa relacionada, porque quando o pastor Rafael falou um pouquinho sobre, no capítulo 13, mas no 14 diz: como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Eu acho que isso é importante. Eu queria que o irmão desse uma palhinha para a gente aí, nessa questão do versículo 14, para a gente, por gentileza. Então, pastor Henrique, é uma satisfação. A história bíblica ela nos mostra que santidade é um modelo. Ser santo para Deus é um modelo de separação. Nós temos, na nossa atualidade, existe um contexto de pessoas que acham que santidade ela é inerente ao homem, ela tá literalmente ligado a alguém que tem poder em si, Tanto é que nós temos algumas culturas em que adoram, homens e etc e tal. Nós conhecemos determinadas camadas da religião hoje, ela acaba que consagrando e entendendo que o homem, por sua natureza, ele é santo, é intrínseco a ele qualidade de poder de quem pode fazer alguma coisa. Mas a palavra de Deus nos mostra que ser santo na Bíblia, já no Velho Testamento, a Bíblia nos chama para viver uma vida de santidade.
E essa vida de santidade, assim, nada mais é do que uma vida separada. Então o texto está dizendo, como é santo aquele que vos chamou, sedes vocês também santos. Quer dizer, em toda a vossa maneira de viver. E ele nos abre aqui os olhos para que nós possamos entender que uma vez, olha o que diz o texto, como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância. E aqui a Bíblia está falando sobre pecado, sobre a maneira errônea que nós tínhamos de viver, o nosso trato para com o mundo, a maneira como nós vivíamos a nossa vida. E agora Deus está nos chamando para viver uma vida de sacerdócio, uma vida onde os nossos atos, as nossas atitudes, elas venham representar o Deus a que nós vivemos, porque Deus é santo, porque Deus tem uma maneira de fazer as coisas, porque Deus é um Deus justo, porque Deus é um Deus amoroso. Nós também precisamos viver segundo essa mesma mentalidade. Então, o chamado do texto, o chamado do apóstolo Pedro aqui, é para que nós não nos moldemos, para que nós não tomemos a forma. O apóstolo Paulo, ainda lá no versículo Romanos 12, ele vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia, o tempo todo, ela não nos chamou para viver uma vida de religião, de mandamentos. Não. O tempo todo, Jesus está nos chamando para uma vida de transformação. Eu entendo que a nossa maneira, arrependimento significa mudança de mente. Eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha forma de pensar, a chave vira e naturalmente eu começo a ter atitudes diferentes. Eu não posso ter atitudes diferentes se a minha mentalidade não for transformada. E esse é o chamado aqui, né? Esse é o chamado do apóstolo para a sua igreja, para sermos obedientes e não tomar cuidado, como o pastor Rafael muito bem colocou, como é difícil nesses dias, né? Com tantos meios de comunicação, com tantos formadores de opiniões, agentes que se dizem transformadores, com todas as suas ideologias. Como é complicado você manter a sua mente sã. Mas para nós, a gente tem a obrigação, como chamado, para viver a realidade dessa palavra, para viver em santidade. Eu tenho falado até com amigos meus que se tem uma coisa que Deus nos deixou de precioso nesses dias, Ele pode ter nos deixado o Espírito Santo, que é maravilhoso, Ele pode ter nos deixado o poder da cura, Ele nos deixou grandes coisas, mas a palavra de Deus é o bem mais precioso nesses dias, que deve estar influenciando as nossas vidas, enchendo os nossos corações, e só por meio desse enchimento da palavra de Deus nós seremos completos, e aí sim seremos capazes de ir e viver uma vida em santidade. Amém, querido? Amém. Amém. É uma coisa assim muito interessante, né? Algo muito especial de Deus. Eu queria que o evangelista Jorge, como o pastor Rafael fez a apresentação dos nossos irmãos, né? Queria que o evangelista Jorge passe um pouquinho sobre o capítulo, no versículo 15, diz que, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Né? Aqui é bem explícito, né? Em toda maneira de viver. Evangelista Jorge, diz pra gente aí, dá uma palhinha pra gente, a gente está num momento experimental, né? O nosso devocional nesta noite. É importante falar ao nosso público aí, né, esse texto aqui do capítulo 15, no capítulo 1, versículo 15 aqui, de 1 Pedro. Graças e paz a vós outros mais uma vez, nossos espectadores, aos nossos amigos da mesa. Falar da palavra de Deus é sempre uma satisfação. A palavra que nos traz vida, a palavra que nos renova, a palavra que nos traz entendimento. E como o evangelista já nos declarou, foi muito feliz, o texto diz, pelo contrário, segundo aquele que é santo, que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o procedimento, porque está escrito, sede santo, porque ele é santo. Na verdade, ser santo é ser separado, e quando ele nos separa, nos chama para uma nova vida, porque isso é a igreja. Fomos chamados de dentro para fora, ou
de dentro do mundo para fora, para estarmos representando aquele que é santo. Na verdade, nós somos embaixadores da santidade de Deus na terra. E quando vemos o apóstolo Pedro nos alertando, nos chamando aqui a atenção para nós sermos santos, em todo o procedimento, em todo o nosso andar, em toda a nossa qualidade e estilo de vida, né? Nós vemos que a palavra de Deus, ela nos orienta em todo momento, em toda circunstância, a sermos vigilantes, porque nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Nós, a todo momento, devemos vigiar com a nossa maneira de falar, com o nosso proceder, com o nosso tratar, com o nosso caminhar diante dos nossos irmãos e diante dessa sociedade que se corrompe tão facilmente com as coisas que são apresentadas nos dias atuais. Então, que possamos receber essa palavra, que possamos receber essa orientação nessa noite. Como o apóstolo aqui está falando, sede santo, porque eu sou santo. E que possamos levar isso até o final da nossa caminhada, até o final da nossa jornada. Que possamos continuar levantando a bandeira de santidade do nosso Deus, para que possamos entrar no céu que é tomado a força. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Graças e paz, amados irmãos. Graças a Deus por essas palavras que saíram da boca dos nossos irmãos, que não foram eles, mas o Espírito Santo inspirando eles a falar essa coisa tão maravilhosa. E, Pastor Henrique, muito obrigado pela oportunidade. E realmente vivimos em um tempo muito difícil. Vou sentar assim, minha cabeça fora da câmera. Vivimos em um tempo muito difícil e realmente é muito difícil viver em santidade em meio da corrupção. E quando o Senhor disse ser santo, ou seja, santo, porque eu sou santo, realmente nos chama a ter o coração de Deus. E isso nos remite, sem dúvida nenhuma, a olhar para os nossos semelhantes com um olhar de misericórdia. E se nós começamos a definir o que é santidade, não é simplesmente afastar-se, sino que se achegar mais a Deus, mas também nos achegar a cada pessoa que necessita ser tocada pelo poder e pela graça e a misericórdia de Deus. E realmente, tudo isso que a palavra, como dizia nosso irmão Jair, realmente o mais importante é a palavra. Por quê? Porque a palavra nos remete a santidade, a misericórdia, a compaixão e assim por diante. Então, é muito importante termos em conta que santidade está relacionada principalmente com misericórdia, porque em toda a Bíblia Deus ressalta sempre isso. Sede misericordioso, tenham compaixão de aqueles que sofrem. E como diz Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E isso me faz lembrar que nos primeiros dias da minha conversão, eu tinha muita sede da palavra. Eu não podia, assim, reter na minha memória muito do que eu lia, porque essa vida de pecado que eu levei até os 22 anos de idade havia danificado muito minha mente. Me privava de raciocinar direito, de ter uma boa memória, mas uma coisa assim, eu tinha muita sede de aquela palavra escrita que eu conhecia a Bíblia, mas não conhecia o que estava dentro da Bíblia. E quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, comecei a ler assiduamente, dia e noite, essa palavra tão gloriosa. Mas uma coisa que eu encontrei, quando cheguei ao capítulo 13 de 1 de Reis,
eu me encontrei com uma cena que realmente eu não falava, mas eu não aceitei. Por quê? Porque nesse capítulo, de 1 Reis, capítulo 13, Deus envia um profeta até Betel, e ali esse profeta faz tudo direitinho. Esse profeta recebeu uma ordem de Deus vir até Betel e dizer certas palavras, não comer nada nesse lugar e voltar por outro caminho. Esse profeta, que segundo a autoria judaica se chamava Jason, a Bíblia não diz isso, mas é uma informação extra-bíblica. Esse homem profetizou, deu sinais e tudo, e quando o rei ofereceu para ele presente, ele disse: ainda que me desse a metade do seu reino, eu não posso aceitar. Porque Deus me disse para não voltar pelo mesmo caminho e não comer nada nesta terra. O profeta realmente foi muito obediente, mas o questionamento é que quando ele estava voltando, outro profeta que morava lá nesse lugar o alcança e disse assim: olha, eu também sou profeta de Deus e o anjo do Senhor me enviou para levar você à minha casa e te alimentar. E aquele profeta, que era peregrino nesse lugar, que era estrangeiro nesse lugar, acreditou num profeta local. E o que aconteceu? Esse profeta voltou, jantou ou almoçou na casa do outro profeta e era mentira. Aquele outro profeta tinha mentido para ele, enganou ele. E quando estava jantando, almoçando, comendo alguma coisa na casa do outro profeta que mentiu para ele, o Espírito Santo de Deus vem sobre o profeta mentiroso e começa a falar com aquele outro profeta que havia deixado seu lugar, sua terra, e veio a fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo fala para ele assim: você não me obedeceu. E porquanto você me desobedeceu, você vai morrer. E eu achei muito estranho. Na minha mente, assim, com muita assim, imaturidade, porque eram meus primeiros meses de convertido, eu achava que isso não era justo. Porque esse profeta não fez isso por maldade, fez porque foi enganado. E aí que aconteceu? Que aquele profeta termina de comer, começa a andar pelo caminho para voltar até Judá, e o que acontece? Acontece que um leão encontra ele e o mata. E toda vez que eu lia esse relato, essa história, eu me sentia muito, muito incomodado. E isso foi no ano 1980. Mas lá, no ano 1996, quando eu já estava aqui no Brasil, haviam passado muitos anos, eu estava um dia domingo tomando banho, quando de repente me lembrei dessa passagem bíblica. E quando me lembrei, eu comecei a ter um sentimento de injustiça. Eu não falava nada para ninguém, não abria minha boca para dizer que Deus tinha sido injusto, mas lá dentro existia esse sentimento de injustiça. Quando estava tomando banho no dia domingo, antes de ir para a reunião, veio aquela lembrança daquela passagem bíblica e comecei a sentir aquele sentimento como dizendo: Deus não foi justo com ele. Quando eu me comecei a lembrar, nesse momento, entrei em um êxtase debaixo do joelho, e eu vi nitidamente um homem aproximadamente de 70 anos de idade. Ele tinha cabelos brancos, cabelo até os ombros, inclusive. Ele usava uma túnica marrom já desgastada. Havia um cinto que apertava essa túnica ao redor do seu corpo. E eu vi ele muito irado. E parecia que tinha em sua mão um látigo, um chicote, e que estava açoitando alguém. Quando eu vi isso, eu escutei nitidamente a voz do
Espírito Santo dizendo assim: Ele nunca deu uma segunda oportunidade a ninguém. Toda vez que alguém falhava com ele, ele açoitava, castigava, porque toda pessoa que falhou com ele, ele julgou, ele castigou. Ele nunca deu uma segunda oportunidade a ninguém. E eu tive que medir a ele com a mesma medida com que ele media os demais. Nesse momento me lembrei de Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que vocês medem os demais, vocês serão medidos. Nesse momento, entrou uma convicção de pecado na minha vida, porque por mais de uma década, eu tinha julgado Deus. Dentro de mim, aquele sentimento que brotava dizendo: Deus não foi justo com aquele homem. Mas é assim, Deus não muda, Ele é justo, Ele é imutável e Ele não tem nenhum favorito. Ele age de acordo com a sua palavra. Por mais que uma pessoa seja um servo do Senhor, por mais que uma pessoa jejue, ore, mas ele não sente compaixão pelos demais, quando ele não dá uma segunda chance aos demais, essa é a medida que Deus vai usar para medir essa pessoa. Naquela tarde, naquele domingo, lá em Mogi Mirim, São Paulo, eu chorei porque eu me di conta que eu tinha julgado aquela palavra que Deus dizia. Eu não achava isso justo, mas quando veio aquela revelação, eu me di conta que Deus é verdadeiramente justo. O que importa, além de tudo, é um ato de misericórdia, um sentimento de misericórdia. Aquilo que nós fazemos com os demais, essa será a medida que Deus usará para nos juzgar. Não é por ser bons pregadores, por jejuar, por orar, por fazer muitas coisas boas, não é por isso. Mas, como disse Jesus, façam com as demais pessoas o mesmo que gostaria que fizeram com você. Ou seja, que santidade não é simplesmente afastar-se, mas santidade é levar a vontade de Deus para as pessoas. Porque Ele é santo, nós não somos santos. Se a santidade dele não se instala em nós, nunca poderemos abandonar o pecado. Em outras palavras, a única forma que nós podemos ser santos, morrer para o mundo e entregarmos as vidas nas mãos dele, para que ele viva a vida dele através das nossas vidas. Graças a Deus. Reverendo, as suas considerações finais, a palhinha no final, nosso querido reverendo Rafael, uns falam Rafael Ferreira, outros falam Ferreira. No final, eu conheço como reverendo Rafael. Está conosco aqui, Adriano, está dizendo: eita glória! É muita glória mesmo, né? Depois, eu gostaria que cada um dessas suas considerações finais, mas com a palavra final aí, nosso reverendo Rafael. Graças a Deus. Queridos, duas palavras que me confrontou muito essa semana. Dentro desse tema de separação para santificação, é muito interessante compreender que separação nos faz viver oportunidades muito importantes, tá? Do próprio Espírito de Deus a nos mostrar certos caminhos em nós mesmos que vão ser de muita relevância. E pensando e ouvindo aqui os colegas todos, dentro desse contexto, eu percebi, e o Espírito de Deus me lembrou aqui, eu estava aqui analisando, duas palavras que me confrontaram essa semana. A primeira foi: como é que Deus me vê? Né? Pergunta que eu deveria fazer: como é que Deus me vê? A segunda é: eu devo tratar o meu irmão da mesma maneira em que gostaria de ser tratado.
Quando você põe em prática essas duas verdades, a gente começa a olhar para dentro de nós e descobrir o que nos tornamos ou o que somos, né? Ou melhor dizendo assim, o que somos do presente, da realidade. É fato que o mundo que vivemos é um mundo fácil de mascarar, é um mundo fácil de camuflar, e transmitimos uma imagem, muitas vezes, daquilo que não somos, no escondido, no secreto, longe da sociedade, da mídia. E também isso se tornou algo tão rotineiro, né, tão comum nos nossos dias, que fica inconsciente. E a sociedade, as pessoas vivem uma vida, muitas vezes, com uma identidade lá fora e outra aqui dentro. Com isto, a melhor forma, né, de viver, ou seja, a forma garantida de uma vida de paz, de leveza, de tranquilidade, mesmo em tempos difíceis, de guerra, é termos a certeza de como é que Deus nos vê, o que Ele pensa de cada um de nós. Porque Ele sabe. Aos olhos da sociedade, mascaramos o que quisermos. Mas o Senhor vê tudo, nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, essas duas palavras me confrontou muito. E eu quero iniciar essa semana transmitindo, partilhando isso com vocês que nos ouvem, e fazerem a mesma pergunta. Como é que Deus te vê? Nas suas ações, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos. Como é que Deus está te olhando? E buscar a resposta, e eu tenho certeza que Deus vai trazer a resposta. Ele vai dar a você a resposta do que é a verdade, porque Deus é verdade. E tudo que nos pautamos, em tudo em que nos pautamos, na verdade, somos esclarecidos e passamos a caminhar e ter uma vida melhor, uma vida mesmo de paz interior. Eu sempre tenho o hábito de dizer que a epidemia deste século não é o câncer, não é a AIDS, não é o Covid. A epidemia deste século é a ausência de Deus, ou seja, o buraco, a lacuna que todo ser humano passa a ter quando se afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus é exatamente não termos a preocupação de estar vivendo no centro da sua vontade. E como conhecer a vontade? Conhecendo a palavra de Deus. Somos flechados todos os dias, com pensamentos contrários à palavra de Deus. Eu me lembro aqui o apóstolo Paulo nos ensinando que todo pensamento contrário à palavra de Deus tem que ser levado cativo, tem que ser amarrado, tem que ser paralisado. Ou seja, por mais que eu queira, deseje, ou por mais que a sociedade ou o mundo me indique um caminho, que esse caminho sendo fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, é um caminho que não devemos segui-lo. E o que acontece é o seguinte: não é tão difícil vivermos e termos uma vida realmente em santidade, ou em santificação, melhor dizendo. Não em santidade, eu digo mais em santificação, porque santificação é o processo contínuo, é sempre. Você está sempre, todos os dias, tendo que matar o seu eu, matar a sua carne e viver em Cristo, e se humilhar, e se curvar, e dizer: Senhor, eu preciso... E cada dia buscar sermos mais parecidos, estarmos mais como Jesus. Eu finalizo partilhando essas duas palavras. Como é que Deus tem te visto? Porque essa palavra ficou fincada no meu coração e eu amanheci hoje. E a primeira pergunta que eu fiz para o Espírito Santo: Senhor, como é que o Senhor me vê? Como que eu tenho sido nesses dias, nesse tempo? Como, Senhor? Eu gostaria muito de saber, porque a verdade nos liberta, a verdade nos direciona
e nos faz viver uma vida de plenitude das coisas de Deus, é muito diferente. É muito melhor do que vivermos uma vida mascarada, porque já dizia um filósofo, Martin Luther King, né? Foi um grande ativista, filósofo, um homem muito conhecido na história. Ele já dizia que a consciência é o palco onde a verdade governa. Ou seja, da sua boca pode sair milhões de mentiras. E você pode apresentar para o mundo verdades que não são verdades e enganar a muita gente. Mas a sua consciência é o lugar onde a mentira não governa. Porque você não pode mentir a si mesmo e nem tampouco a Deus. Então, quando nós estamos vivendo uma vida e sabemos que essa vida não está conforme a palavra de Deus, você não consegue enganar a si mesmo. No fundo, você sabe que o caminho está errado, que as suas atitudes... Então, a verdade nos liberta. Então, a oração é que Deus nos traga clareza, claridade, entendimento, que Deus nos dê humildade, ou nos faça ser humildes, porque essa questão da humildade é baixar a cabeça mesmo, analisar, fazer uma introspectiva sempre. A segunda palavra, como já falei, vou repetir, é como eu trato alguém. E será que o tratamento que eu dou a esse alguém é o tratamento que eu gostaria de receber? Isso vai facilitar muito as nossas relações, tanto com Deus, no sentido da verticalidade, como também no sentido da horizontalidade, que são as pessoas à nossa volta. E o apóstolo Paulo nos traz muitos ensinamentos sobre a tolerância com os fracos da fé, sobre aqueles que não têm tanta profundidade de conhecimento com a palavra de Deus. E muitas vezes, por orgulho ou por cegueira espiritual, por falta de entendimento, não praticamos essas coisas. Não somos tolerantes, não somos flexíveis, somos radicais. Isso tem sido um grande problema. Já naquela época era um grande problema e nos nossos dias muito mais, muito pior. Porque cada vez mais o mundo tem tornado a sociedade individualista uma sociedade egocêntrica em que cada um pensa por si e poucamente ouve ou se dá a oportunidade de ouvir. Então, o apelo, penso eu, do Senhor, né, nesses dias, é que, olha, não vamos mudar o mundo com, talvez, fazendo grandes ajuntamentos ou tendo uma grande massa. Mudaremos o mundo quando mudarmos a nós mesmos. Se quisermos mudar alguma coisa nesse mundo, temos que começar por nós mesmos. E eu fecho aqui partilhando isso. Faça essa pergunta para Deus. Como é que Deus te vê hoje? Como você está diante de Deus? Isso é santificação. E como você tem tratado as pessoas? Se é a maneira que você tem tratado, tem sido da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Isso muda tudo. Essa mentalidade, quando você obter as respostas, que vem, porque quando você busca Deus pela verdade, Deus sendo verdade, Ele esclarece isso a nós. Então, isso vai mudar tudo. Muda tudo. E o ponto forte de tudo isso é que toda essa ação, quando nós nos inclinamos para essa atitude, já está comprovado de que estamos nos tornando humildes. A humildade está relacionada sempre em nunca estou pronto, mas sim preciso melhorar, preciso compreender, preciso ouvir, preciso olhar e rever os meus caminhos, rever as minhas ações, rever as minhas atitudes. Porque só Deus é que pode nos abrir os olhos. E como lá foi já citado aqui pelo evangelista Jair, que renovai a vossa mente para o entendimento. Ou seja, temos que renovar a nossa mente de que o mundo está mudando e nós precisamos mudar, mas para o entendimento da verdade. Ou seja, sempre com a verdade, nunca fora das vertentes da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Deus abençoe. Esse foi um experimento
Nós temos aqui grandes temas para os nossos dias, né? O cabeçalho do tema é Igreja Pós-Modernidade. Vamos discutir esse assunto e vamos transmitir, partilhar nossas experiências. E eu penso que a melhor forma de compreendermos é quando nós nos inclinamos, quando nós damos ouvido, damos atenção para, principalmente, olharmos para dentro de nós mesmos. E assim viveremos em santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Henrique. Obrigado pela oportunidade. E até a próxima, sim, querendo Deus. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Queremos agradecer aqui, reverendo Rafael. Eu queria agora dar meio segundo agora para, começando aqui com o evangelista, vai pastor Pablo e encerra com o Jay, né? Dá até vontade de dizer DJ, né? Até Jay, né? Encerrando aqui um meio segundo para aquilo que o pastor Rafael falou. Eu queria que o irmão tivesse meio segundo para falar, dentro daquilo que o pastor Rafael falou, da questão de o que você faria, né, ou o que Jesus faria, né, em algumas atitudes nossas, né? Algumas atitudes que a gente toma, como que Jesus ficaria com as nossas atitudes. Começando com o evangelista, meio segundo de cada, nós estouramos nós já estamos com 43 minutos e na realidade, era para a gente fazer com 25, mas estamos com 43. Mas diga lá, evangelista, meio segundo, sua palha aí. Amém. Que possamos, a cada dia, ter a reflexão, nos autoanalisar, para que possamos andar segundo o caminho que Ele tem preparado para nós. Possamos refletir cotidianamente nisso. Deus abençoe. Pastor Pablo, meio segundo. Graças a Deus pela sua palavra, por essa reflexão que nos leva realmente a olhar para os demais, mas antes olhar como gostaria que os demais olhassem para nós. Isso é muito importante e permitir que Deus nos mostre como Ele nos olha, para que nós realmente nos demos conta, para que nós caigamos na real de que estamos sendo observados por Deus em todo momento, mas se nós não pedimos que o Senhor nos mostre como Ele nos olha, realmente sempre estaremos caminhando por este mundo como pessoas cegas. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que em todo momento está aí, trabalhando para que vejamos a verdadeira luz. Amém, queridos. Olha, é muito importante a gente entender que santidade, ela não é naturalmente um status que a gente se reveste de aparência de alguém que vive uma determinada vida, mas com Cristo Jesus e por meio dele nós aprendemos que santidade é sobretudo um estilo de vida. Estilo de vida esse que muitas das vezes, como fomos chamados, segundo o texto, a obediência, como filhos obedientes. Assim como Abraão levou o seu filho até ali a situação do monte para ser sacrificado, e Cristo Jesus foi levado ao Calvário. Muitas das vezes, viver um estilo de vida em santidade vai nos levar em lugares que nós não gostaríamos, mas a obediência a Deus, a nossa fé em Cristo Jesus e sabendo que Ele é bom e que Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito, vai nos levar, sobretudo, a santidade de Deus, vai nos levar a viver o propósito que Ele tem para cada um de nós, seja como João Batista, ali sendo decapitado, como Jesus numa cruz, ou como Paulo sendo tirado ali a sua cabeça, não importa, querido. O importante é que a palavra de Deus se manifeste em nós e através de nós para que o mundo veja e entenda que Deus amou o mundo de tal maneira que esse amor dele entregou o seu filho para morrer numa cruz, que nós possamos ter em nós esse coração disposto a também viver esse estilo de vida radical e em santidade. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Deus abençoe a cada um de nós. Reverendo, também coisa maravilhosa.
saudamos o nosso querido pastor Paulo Alves Correia, que é o nosso presidente do Ministério de Santos, ali em São Paulo, e também cá em Portugal, na Europa. Também meu querido pastor Jefferson Mariano, um homem de Deus, um paizão, eu posso dizer, o meu mentor, né, que me ajudou e tem me ajudado muito. Deus abençoe o pastor Jefferson Martiliano, sua esposa, sua família, e também os nossos queridos pastores aqui em Portugal, né, que recentemente os conhecemos e estamos ainda conhecendo, ainda não consegui gravar o nome de todos, mas eu saúdo a todos e que Deus abençoe, que a gente prossiga rompendo em fé nesta jornada tão maravilhosa e neste tempo maravilhoso que Deus tem dado. É um grande privilégio servir Jesus e a igreja. E a obra começou em nós para que possamos ser qualificados, né, melhorados e transmitir e partilhar dessa mesma fé e dessa mesma experiência. Deus abençoe, viu, pastor? Amém. Quero agradecer a todos. Eu quero dizer que na próxima live que nós fizermos, nós vamos colocar aí as nossas irmãs para falar, né? Hoje, a irmã Shirley ficou ali na expectativa, ano que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui. Irmã Shirley, dá a sua paz do Senhor para aí, para o povo ouvir sua voz aí, que é importante. Dá paz aí para todos aí. Graças e paz a todos pela palavra ministrada. Essa palavra nos exorta no nosso dia a dia, na maneira que nós nos comportamos quando nós estamos em sociedade, né? E quando nós estamos em casa, que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, se a nossa casa não está bem, nós não estamos bem aí fora. Então, que nós possamos constantemente, diariamente, organizar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, para que nós possamos ser testemunhos vivos, porque santidade não é... Nós somos separados, mas santidade é nós estarmos no mundo, mas não nos contaminarmos com o que está no mundo. Esse é o grande desafio, é o desafio diário. E quando o pastor Rafael falou sobre manter esses pensamentos cativos, é exatamente a alma que tem que ficar cativa. A alma tem que ficar debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Porque se nós dermos lugar à carne, nós saímos da santidade. E Deus é santo. E só os santos verão a Deus. Só através dele nós conseguimos chegar a esse nível. Mas a luta é diária. É um exercício diário, aliás. Graças e paz a todos, uma boa semana. Que Deus abençoe a vida de todos. Semana produtiva, abençoada, com porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Amém. Amém. Nós agradecer a todos, Deus abençoe os irmãos, muito obrigado a todos os participantes, que Deus abençoe o sobrenatural. Quero pedir em nome de Jesus, mais uma vez, que eu vou dar hoje a oportunidade, temos vários pastores, mas eu vou aí dar a oportunidade ao meu grande amigo Jay, né? A ele orar o Senhor, me bênção sobre a vida de irmão, e Deus possa restaurar a vida dos nossos irmãos que estão aqui ao alcance das nossas vozes. Hoje, conversa de vidas e convidados, né? Convidado da Alemanha, convidado da Argentina, convidado do Brasil. A gente, assim, vamos orar nesse momento. Amém, amém, pastor Henrique. Glória a Deus. Vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade rica, Pai. Oh Deus, quão abençoado, quão próspero é o povo que teme ao Senhor, o povo que teme a Tua palavra, Deus. A Tua palavra diz que desde a eternidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que em Ti espera. Nós estamos aqui nesta noite, Deus, porque nós esperamos no Senhor, nós esperamos na Tua bondade, Senhor. Nesses dias, muitos estão confiando, oh Deus, em carros, em cavalos, mas nós fazemos missão
exaltação do teu nome. Nós adoraremos somente o teu nome, buscaremos somente o teu nome, Senhor, que nós possamos contemplar a tua face. Amém. Glória a Sermos, Deus. ó Deus, extremamente transformados, como, ó Deus, Aleluia. Isaías, Deus, viu a glória do Senhor, que nós Glória a possamos ver a Deus. tua glória e que haja arrependimento, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, para viver uma vida que agrade ao Senhor, um estilo de vida que te louve, que manifeste o Senhor para esse mundo, que nos torne, ó Deus, candeia Glória a perante, ó Deus, Deus. uma sociedade Aleluia. desviada e depravada, Senhor. Oh Deus, nós oramos, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, Senhor, como não nos dará também todas as coisas que nesses dias, as ansiedades dos nossos corações, oh Deus, não sejam coisas materiais, não seja, oh Deus, aquilo que está Glória a Deus. palpável, oh Deus, mas que seja, oh Deus, somente ver a glória do Senhor, contemplar a tua face, oh Deus, e aprender a amar, oh Deus, a tua palavra e os teus mandamentos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor avive os nossos corações, que o Senhor avive, oh Deus, os corações dessa geração, que o Senhor levante homens, oh Deus, e mulheres, oh Deus, que tenham um Glória a Deus. compromisso, oh Deus, com a tua santidade. Eu te rendo graças, Senhor, por cada Glória a Deus. irmão que nesta noite, fazendo-se presente neste lugar, guardará Glória a Deus. consigo, oh Deus, a palavra Muito do Senhor. obrigado, E Senhor. aonde for, Senhor, será um instrumento para a glória do teu santo nome. Abençoa, Deus, a vida, ó Deus, do teu filho, do teu pastor, Deus Henrique. Guarda Glória a ele Deus. debaixo de tuas mãos, Senhor. Continua abençoando ele. Glória a Continua, Deus, exaltando, Senhor, ó Deus, a sua cabeça, ó Deus, perante os seus inimigos. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vejo medo no olhar das pessoas, homens e mulheres no limite da fé, onde vi tantas festas, eu só ouço pranto. Vejo o avanço do inimigo invisível. Me pergunto onde está a proteção do meu Deus. Mas existe uma promessa que o mal não pode me tocar. Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tu és meu escudo, me ajude, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tu és minha cura, Senhor de Israel. Porque eu sei, Senhor, os pensamentos que tens a respeito de mim, pensamentos de vida e não de morte. Vejo medo no olhar das pessoas, homens e mulheres no limite da fé, onde vi tantas festas, eu só ouço pranto. Eu vejo o avanço do inimigo invisível. Me perguntam onde está a proteção